Você pode levantar a tua mão para o alto? Não é cantar só por cantar, mas é cantar declarando, é cantar adorando. Aleluia! Você só sai daqui da mesma maneira se você quiser, porque a unção está disponível aqui nessa tarde, nessa noite. Há uma unção sobrenatural disponível para você, para aquilo que você precisa nessa noite. Força e poder, honra, glória, 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 força e poder. Tu és santo, tu és santo, santo. Reina sobre a terra, sempre santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia, aleluia. Santo, tu és incomparável. Aleluia, 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 Pai. Te louvamos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse dia. Obrigada por essas mulheres que o Senhor escolheu a dedo para que estivesse aqui. Essas mulheres que ouviram o teu chamado e decidiram estar aqui, decidiram obedecer, decidiram, ó Pai, a estar aqui para receber o que o Senhor tem. Obrigada, Pai, por essa unção que está disponível sobre a nossa vida. E nessa noite eu me submeto à unção de sabedoria. Ah, Pai, que eu seja guiada pelo Teu Espírito, que as minhas emoções estejam guardadas no seu devido lugar, para que a Tua graça, para que o Teu poder se manifeste nessa tarde. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém. Obrigado, gente. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Amém. Confesso para vocês que se eu fosse embora agora, eu ia cheia. Falei com a Leia ali, falei, Leia, eu já apanhei, eu já sorri, me arrancaram um rim e eu nem senti dor. Porque a palavra do Senhor, ela faz isso. Amém? O Senhor, Ele bate e Ele vem e cuida, passa o bálsamo. Amém? Ele nos confronta, a palavra nos confronta. E eu fui confrontada aqui nessa tarde. Amém? E Deus tem muito mais para nós. Muito, 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 muito. Né? Eu estava ouvindo a Paula ministrar, né? E ela disse assim, que às vezes a gente quer se comparar, né? Gente, eu acho muito lindo quando a pessoa ministra toda delicada, quietinha. Gente, Deus sabe do meu coração, o desejo do meu coração. Eu vi ela ministrando, eu falei, Pai, eu quero ser assim. Quietinha, só fluindo na unção. Mas eu não consigo. Mas aí, logo em seguida, ela falou que Deus, Ele conhece cada uma, conhece a nossa personalidade. Falei, glória a Deus, está tudo certo. Então, não se escandalize, viu, querido? Porque eu sou escandalosa. Sou totalmente escandalosa. Até na roupa, né? Sou discreta. É meu marido que fala. Meu marido fala assim, amor, se você não chegar chegando, não é você. Falei, exatamente. Até para escolher uma roupa, eu sou assim, super discreta. Amém? Querida, para você que não me conhece, meu nome é Josiana.
Eu fui importada de Minas Gerais. Estamos aqui, cumprindo o propósito, correndo a carreira velozmente. Amém? E nós estamos aqui para servir. Eu e meu esposo somos líderes dos jovens, desafiador. Para ele está tudo certo. Quando nós fomos convidados a liderar, ele pulou, sapateou. E eu fui para casa assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu tive 2 filhos, hoje já adultos, e eu sei como é desafiador, não é verdade? Mas eu sei também como é poderoso. Quanto poder a gente tem nas mãos para poder ensinar, para poder orientar, e quanto o jovem tem poder de transformar. Amém? Então, fica tudo certo. Amém? E nós estamos aqui no culto profético. Um culto profético é um culto que acontece exatamente o que está acontecendo. A gente apanha, a gente ri, a gente se enche do poder. Amém? E só sai do mesmo jeito se a gente quiser. Mas se a gente der lugar, minha irmã, esse culto vai ficar marcado na sua história. Vai ficar marcado na sua agenda. Eu não sei você, mas eu já marquei na minha. Eu falei, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor já começou pegando pesado. Amém? E o Senhor falou palavras poderosas ao meu coração. O Senhor nos ensinou de uma maneira poderosa, O Senhor começou a falar conosco sobre cura. Cura das feridas da alma, porque às vezes a gente preocupa muito com o corpo e esquece que muitas vezes o corpo está refletindo o que a alma está sentindo. Não é verdade? A imunidade abaixa, não é assim? O livro de Provérbios diz, eu não lembro agora o texto, mas o pastor Zé Carlos não está aqui, Senão eu ia pedir ajuda para ele. Mas assim como o homem é a sua alma, assim ele se vê. Quando por dentro não está bem, você olha para o espelho, você só vê defeito. Não é verdade? Agora, quando por dentro você está bem, querida, ninguém consegue abalar sua autoestima. Ninguém. Nem o espelho, você domina ele. Porque você vê aquele mulherão, não é? Então, é assim que o Senhor quer que a gente fique. E depois nós ouvimos falar sobre confiança. Quem nós temos confiado? Quem você tem confiado? Na amiga, no pai, no marido? Eu já cansei de ouvir mulheres dizendo assim, eu só vou ser feliz o dia que eu casar. Eu falei, então vai ficar solteira. Porque para você casar, você precisa aprender a ser feliz sozinha. Eu só consigo ser feliz se eu tiver um filho. Não vai ter. Porque nós não podemos canalizar a nossa felicidade em coisas. Mas a nossa felicidade tem que estar canalizada no Senhor, nas promessas que Ele nos fez. Amém? E eu quero ministrar subordinada ao tema profetiza. Que você possa profetizar sobre a sua vida, sobre a sua história. E quando a Amanda me fez esse convite, desde então eu tenho orado, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor, em silêncio no meu coração, Ele me falou um monte de coisa, mas não o que eu queria ouvir. Quando foi quinta-feira, nós estávamos aqui num culto poderoso, inclusive você que não vem nas quinta-feiras, você está perdendo. Foi uma benção, E no mover ali, eu estava ali sentadinho, o Senhor falou, Ezequiel 37. Aí eu, como é? O Senhor falou, Ezequiel 37. E eu fui ler um pouco sobre o texto, eu quero que você abra comigo. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá, gente? Porque tem pouco tempo e eu falo pouco. Diz assim o texto. E a mão do Senhor estava sobre mim, e pôs o seu espírito, e me levou a um vale cheio de ossos secos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. 5, assim diz o soberano, ou assim diz o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vós, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre carne, e cobrirei com pele, e porém em vocês o meu espírito, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e o som de se juntar os ossos com osso, osso com osso.
Olhei os ossos, foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor, venha sobre os 4 ventos o espírito e sopre dentro dos mortos, para que vivam. 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberão vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desfaleceu e fomos exterminados. 12, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazer sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês serão meu povo e saberão que eu sou o Senhor. 14, porém o meu espírito em vós, e vós viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e que eu fiz. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Até aqui, querido. Querido, é um contexto muito grande esse texto, né? O profeta Ezequiel era um homem da velha aliança, do Antigo Testamento. E aqui nesse contexto, o Senhor fez com que eles vissem em visão como o povo estava. O povo estava morto, só tinha ossos, né? E quando eu comecei a ler esse texto, a meditar nesse texto, Deus trouxe algumas verdades ao meu coração que eu quero compartilhar com você. A intenção do paralelo desse texto para os nossos dias, a intenção do Senhor nessa noite é nos dar ânimo, é nos dar esperança, é nos trazer vida aonde não há vida. O que o Senhor nos ensina aqui com esse texto? Claro que o contexto que a gente vive hoje é completamente diferente com o contexto cultural, contexto político que Israel estava vivendo. Mas hoje, trazendo para os nossos dias, nós nos deparamos com pessoas chamadas verdadeiramente mortos-vivos. Pessoas que estão, como diz a música, deixa a vida me levar. Do jeito que tiver, não é? Não quero fazer nada, desde que eu não tenha que fazer esforço nenhum, deixa a vida me levar. É verdade? É diferente de você confiar no Senhor, esperar no Senhor, de você se acomodar com a situação que você está vivendo. Eu não conheço ninguém que a palavra tenha verdadeiramente entrado no coração dele ou dela e que a vida dessa pessoa não tenha mudado. Tem alguém aqui, nessa noite, que a palavra entrou no seu coração e não houve mudança? Porque esse é o papel da palavra. A palavra, ela entra para nos confrontar, ela entra para nos ensinar, ela entra para nos instruir e ela entra para mudar a nossa história. E nessa tarde, o Senhor nos trouxe aqui para nos confrontar, para nos ensinar, para nos instruir e para mudar a nossa história. Eu tomei posse, você tomou? Amém? E aqui o povo de Israel estava num contexto totalmente derrotista. Estava numa situação totalmente cativa. E trazendo isso para os nossos dias, nós nos deparamos hoje com mulheres cativas. Mulheres que estão numa situação derrotista. Mulheres que toda vez que você pergunta, como que vai? Como você vai, né? Como que você está? Eu não sei se você conhece, mas tem uma galinha que chama galinha de Angola. Tudo a ver, né? A galinha de Angola, ela fica assim, tô fraco, né? Depois você pesquisa aí. Tem gente que é assim. Como que você está? Tô fraco, tô na luta, irmã. Né? Tô na luta, vai continuar lutando, está ministrando, lutando contra quem? Contra si mesmo. Porque ela já aceitou essa condição, que se eu não estiver lutando, eu não sirvo ao Senhor. Querida, quando eu entendo a palavra do Senhor, eu entendo que quem lutou por mim foi Cristo. E o meu papel, é o que foi dito aqui, confiar. O que eu tenho que fazer? Confiar. Eu preciso confiar e eu preciso confessar a palavra. É o que foi dito aqui também. Eu preciso confessar, porque essa palavra funciona. Essa palavra tem poder de mudar a minha vida. Parece clichê, né? Palavra funciona, querida. Eu tomo isso como verdade absoluta. E isso tem acontecido na minha vida. Amém? Quando nós tomamos a palavra como verdade absoluta, tudo muda. Amém? A palavra de Deus em nossos lábios, ela tem um poder para trazer bênçãos, crescimento, salvação, prosperidade, cura, independente da situação. Independente da situação. Amém?
Eu ouvi a Leia falando que, às vezes, as pessoas começam... Não, a Leia não, a Sandrinha. Falando que as pessoas começam a nos procurar pedindo oração por cura, né? Essa semana foi a semana. Acho que eu já dei uns 4 nomes para a Sandrinha, né? Sandrinha, me ajuda a orar, né? E assim, ministrando sobre a vida das pessoas. E essa semana eu tive 2 experiências que marcou a minha vida. A primeira é ruim. Tem uma senhora que congregou conosco e ela está com câncer. O diagnóstico é de câncer. Mas a palavra final é vida. Amém? E ali a filha dela pediu que eu orasse, pediu que eu fizesse uma videochamada, eu fiz, conversei, e a filha dela está assim, faz isso, porque ela já tem 87 anos, e o câncer começou no intestino, agora está no pulmão, e foi para o fígado. Eu falei, querida, eu não quero saber onde ele está, eu sei que ela é curada. Aí ela, você não está entendendo. Irmãs, ela queria me dar, eu estou falando de crente, ela estava querendo me dar 50 mil motivos para decretar a morte da mãe. E ali eu confrontando com a palavra. Cada vez que ela trazia uma palavra derrotista, eu levava a palavra. Falei, mas Jesus levou sobre si toda enfermidade. Então, essa enfermidade não pertence a ela. Essa enfermidade é do diabo, estou devolvendo para ele. Não, mas você não está entendendo. Falei, escuta, por fim eu apelei. Falei, quem não está entendendo é você. Eu sou profeta de vida. Se você quer profetizar morte, então fique com a morte. Mas eu profetizo vida. Amém? E a segunda, uma criança de 8 meses, que é nossa afilhada, ela teve bronquiolite. É uma mistura de bronquite com o ouvido, né? Como se um só não bastasse, tem que ter tudo junto. E ali ontem, antes de ontem, de madrugada, a mãe dela mandou uma mensagem, falou, Josi, me ajuda em oração. E ela é extremamente católica. E eu aproveito essas oportunidades para mandar a palavra. Ela é prima do Robert. E aí ela falou, eu queria que você orasse. Falei, agora, vou orar. Aí a Laís está internada, a Laís está assim. Falei, não quero saber qual foi o diagnóstico, mas eu quero declarar sobre cura, sobre a vida dela. Então declara também, fala, minha filha é curada, minha filha é curada. Amém. Aí ontem ela mandou um vídeo da criança. Irmãs, se eu pudesse, eu mostrar para cada uma. A menina estava internada, tentando fugir do berço. Aí ela, olha aqui para você ver a criança. Eu falei, menina, eis aí uma criança de fé. Porque ela tem um diagnóstico de enfermidade, mas ela se comporta como curada. Amém? E é assim que tem que ser, queridas. Quando nós recebemos uma notícia ruim, nós temos o poder de decidir o que vai fazer com ela. Ou eu pego aquela notícia como verdade absoluta e fico chorando horas e dias e dias e dias e só vai piorar. Ou eu pego aquela notícia ruim e eu confronto com uma palavra. O que a palavra diz? Que em Cristo eu posso todas as coisas. Que em Cristo eu sou mais que vencedora. Que em Cristo Jesus levou sobre si toda a enfermidade, toda miséria, toda pobreza, toda escassez, e nele eu sou rica. E eu estou reinando com ele. Aleluia! Você tem noção do que é isso? Nós reinamos com ele nas regiões celestiais. Irmãs, então tudo que vem abaixo disso, é fichinha. É a pedrinha. Amém? Mas nós precisamos usar a nossa boca, que muitas vezes nós usamos para reclamar. Né? Dói? Eu costumo dizer, ai que funciona. Para reclamar, para murmurar, para criticar. Aí eu ponho a culpa na igreja, estou indo na igreja, nada está mudando. Quem tem que mudar não é a igreja, é você. Aqui é só o local para nós nos ajuntarmos, para compartilhar da unção que está disponível. Amém? Mas se eu decidir entrar daquela porta para dentro e ficar do mesmo jeito, eu vou ficar do mesmo jeito. Mas se eu recebo essa palavra, e essa palavra entra como verdade absoluta, ninguém pode me segurar. Não tem circunstâncias, não tem situação. Ah, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo, e nem quero saber, e nem preciso saber. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Profetiza, filha, profetiza, profetiza. Quando você começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. Profetiza. Nesse contexto, Deus mostrou para Ezequiel um vale onde não havia vida. Talvez você está aqui rindo, lindo, maravilhoso, mas a sua casa está como um vale. Mas você está declarando vida.
Em vez de você falar, ai, esse marido que tu me deste, Senhor, Deus primeiro vai falar com você. Quem escolheu foi você. Não é? Na hora que a gente vê, apaixona, né? Ah, e o amor. É esse, Senhor, que eu quero. A gente nem pergunta a Deus, pergunta depois. É ou não é? Isso quando pergunta. Porque até então é presente de Deus. Depois que casa, não é. Aí joga a culpa para quem? Para Deus. Mas quem escolheu? Foi eu, foi você. Não é verdade? Mas se você fez uma má escolha, minha irmã, profetiza. Profetiza. Pai, obrigada por esse marido cheio do poder. Às vezes o homem está todo mamado na cachaça. Você, Pai, obrigada, Senhor, porque esse homem só anda embriagado pelo Espírito. Profetiza. Profetiza. Talvez o seu filho é um vale. Eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Esse menino é uma maldição. Ei, querida, profetiza, meu filho é uma bênção. Porque a Bíblia diz que bendito é o fruto do meu ventre. Saiu de mim abençoado. É assim. Você precisa aprender a tomar a atitude correta diante da circunstância, diante da situação. Talvez você está aqui, talvez não, tem pessoas aqui assim, porque na hora que eu estava preparando esse texto, o Senhor falou comigo, vou levar a gente assim, que está uma verdadeira morta-viva. Tanto faz se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã. Minha amada, mas hoje você tem o poder de decisão diante de você. Decida nessa tarde, Pai, obrigada, porque a partir de hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo. Porque a minha felicidade não depende de, mas a minha felicidade está nele. Ah, mas um dia eu fui para a igreja, porque me falaram que depois que a gente vai para a igreja, as coisas mudam. Claro que muda, se eu mudar. Se eu não mudar, Deus não é invasivo. O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vai chegar arrombando a porta. Não, não. Aqui diz que o Senhor o levou em espírito, mas agora no Novo Testamento há um outro contexto. O Espírito está dentro de mim, de você. E o Espírito está o tempo todo falando. Ele te dá o sinalzinho de alerta. Quem já viu Chapolin? Não era? Quando tinha o perigo, não ficava as anteninhas. Taranã, taranã. Então, é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente está fazendo algo errado, ou dá um passo que não é da vontade de Deus, o Espírito diz, para. Ele fala, ei. E muitas vezes o que a gente faz? Ignora. Porque eu quero. E nessa tarde tem mulheres aqui. Mulheres mimadas. Se não for do meu jeito, não vai dar. Deus não tem que trabalhar do seu jeito, não, minha irmã. Deus tem que trabalhar conforme a palavra dele. Não é verdade? Mas Deus vai dar um jeitinho. Que jeitinho? Deus é assim, ensina ou não. Passou disso, é procedência maligna. Quem dá jeitinho é o diabo, que abre brecha e entra. E destrói. Não é verdade? Ah, mas eu fui, menina, eu fui no último culto Shine. Que bênção. O que você fez de lá para cá? A palavra que você recebeu aqui do outro culto. O que você fez? O que mudou? Porque a fé, ela tem que ter uma ação correspondente. Eu preciso crer, mas eu preciso corresponder à fé. Eu preciso fazer alguma coisa. Não é verdade? Obrigada, viu, Sarinha? Aleluia. Eita glória. Amém? Não, querida. Fala aí que funciona. Amém, irmãs? O que foi? A alegria foi embora? Querida, nesse texto, aos olhos humanos, a promessa de Deus a Abraão havia falhado. Contudo, o nosso Deus, que vê além de todo poder, nos orienta a profetizar. E o Senhor nos mostra que não há situação que não possa resolver. Basta uma só palavra. Aleluia. Você tem noção do poder que você tem? Uma só palavra. Uma só palavra. Amém? Quando nós declaramos, querida, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a mudar. Eu já contei aqui, na outra vez que eu ministrei, num culto, eu estava com uma amiga, eu ajudava, né? Ela tem um projeto social de resgate de
pessoas em situação de rua, em especial usuários. E ali a gente estava saindo da casa de recuperação e, de repente, a gente pegou um anel rodoviário e acabou a gasolina. Olha que coisa linda. E a gente olhava para um lado, nada, do outro também não, numa via perigosa. Aí ela falou, amiga, o que nós vamos fazer? Eu falei, agora nós vamos orar. Pai, esse carro não vai parar até no próximo posto. Não tem gasolina, mas ele vai chegar lá pela fé. Aí ela, amém, amém, amém. E ela foi dirigindo. E eu fui lá declarando, nós andamos 10 quilômetros. 10 quilômetros. Escute o mistério, quando nós chegamos no posto de gasolina, pouco antes de chegar na bomba, o rapaz teve que vir ajudar a empurrar, porque acabou. Por quê? Eu entendo também que a fé ela vai me levar a lugares mais altos. Eu entendo que a fé vai me levar em lugares e situações que eu jamais sozinha conseguiria ir. Mas é pela fé, com uma ação correspondente. Não adianta eu ouvir verdades da palavra poderosas aqui e chegar em casa e eu começar a declarar outras coisas. Né? Às vezes a gente aqui fica vendo as pessoas recebem. Não, irmãos, é bom demais ser cheio. Mas eu posso ser cheio o tempo todo. Eu não preciso de um culto para estar cheio. Eu posso estar na minha casa cheia. Amém? Mas às vezes a pessoa recebe aqui, ouve a palavra, chega em casa, se o marido abre a boca, sangue de Jesus tem poder. Depois quer que o homem venha para a igreja. Não é assim? Aí o homem olha e fala, onde que essa mulher estava? Aí chega brigando com os filhos, um caos, né? E quer que os meninos venham. Vai vir? Não. Mas se eu chegar cheia de Deus, aleluia. Se eu ter uma vida cheia de Deus, se eu começar a profetizar, as coisas vão começar a mudar. Ah, eu recebo um salário de miséria. Meu salário não dá para nada. Não vai dar mesmo, não. Nunca. Você pode ganhar 500 mil reais. Ninguém recebeu, né? Só uma ali, isso aí. Se você continuar declarando, o dinheiro vai faltar. Mas se eu recebo um salário mínimo, eu declaro, obrigada, Pai. Porque esse dinheiro, mas esse dinheiro vai multiplicar. Porque às vezes a gente quer o dinheiro só para pagar a conta, irmãs. Não é assim, não é isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso. Ele morreu na cruz para que eu tenha vida e vida em abundância. O que é abundância? É ter sobrando. É ter sobrando. Ei, eu vou falar uma palavra profética aqui que o Senhor está falando no meu coração. Pessoas aqui que trabalham com vendas, se prepare, que vai ser o melhor tempo da sua vida. Se prepare, porque vai ser o melhor tempo na sua finança. Josi, como assim? O Brasil está em crise, irmãs, eu estou em crise, então está feito. Ah, mas como que vai acontecer? Olha a situação econômica do país, irmãs. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Jesus não disse que eu vou prosperar independente de quem está governando, independente se eu sou do A, do B, do C, mas ele disse que se eu crer, eu vou ver a glória dele. Se eu crer, eu vou ter para emprestar. O que Deus está falando? Eu vou ter para emprestar e não vou pedir emprestado. Vai ter que sobrar. Amém. Mas eu preciso começar a profetizar. Aleluia. Há muitas situações em nossa vida que os nossos olhos estão perdidos. E o comando de Deus aos profetas é o mesmo que ele comunica a todos nós, que criamos. Você pode profetizar? Você pode profetizar sobre a situação, sobre a história? Profetiza. 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 Profetiza vida onde não há vida. Profetiza. Quando a gente recebe uma palavra, quando a gente recebe uma notícia ruim, o que nós precisamos é pegar aquela informação, porque vira informação, e jogar a verdade absoluta, que é a palavra. É só uma informação. Irmãs, e não pense você, que quando Deus começar a compartilhar coisas no seu coração, e você começar a agir assim, que o diabo vai ficar, não. Ele vai tentar de todos os lados, para que você desista. Mas eu decido. Você tem o poder de decisão. Profetiza.
Profetiza. Profetiza. Profetiza. Profetiza. Josi, eu estou no vale. E eu quero chamar aqui na frente mulheres que estão exatamente nessa situação. Primeiro eu quero duas. Primeiro eu quero aquelas que estão sentindo a verdadeira morta-viva. Eu não tenho mais alegria de viver. Vem cá, filha, porque Deus vai te trazer alegria hoje. Você vai sair daqui transbordando de alegria. Nossa, mas se eu for lá, é uma vergonha. Que isso? Isso é humilhar diante do Senhor. Nós só podemos receber quando nós reconhecemos que precisamos. Então eu quero chamar você para vir aqui à frente. Eu sei que tem. Tem pessoas aqui que o Senhor já me mostrou, já falou comigo. A vontade que eu tenho de ir lá te puxar, mas o Senhor falou, fica quieta, então eu vou ficar. Corre, irmã, corre, corre. E a segunda é aquela que sente que está vivendo esse processo, de um lado e do outro, parece que você está no meio do vale. Você tem buscado, você tem orado, mas parece que nada está acontecendo. Vem aqui. Nós queremos orar por você. Aleluia. Sai do seu lugar, vem cá. Eu quero orar por você. José, minha casa está um verdadeiro vale. Vem cá, querida. Deus tem vida para esse vale hoje. Deus está aqui para mudar. Ele trouxe você aqui, porque Ele está interessado. Mas eu vou. Se você não quiser, é problema seu, irmã. Eu recebo para mim e para você. Amém? Valéria está aqui, que ela é boba. Né? Corre, você que tem pensado, nossa, eu estou num verdadeiro vale. Eu olho para um lado, só vejo notícia ruim. Olho para o outro, como a Leinha falou, né? Um lado é o mal, outro lado é a montanha, atrás vem o inimigo, né? E às vezes eu sinto que as minhas forças estão minadas. Irmã, você vai sair daqui turbinada. O diabo que se cuide. Se tem uma pessoa que está muito preocupada com esse dia, chama-se Satanás. Ele está preocupadíssimo, porque ele sabe o que nós estamos recebendo aqui nessa tarde. Ele sabe o que Deus está fazendo com o nosso coração nessa tarde. Nessa noite, né? Já é noite. Eu quero que os demais fiquem de pé. Eu quero chamar a Amandinha, quero chamar a Paula, a Leia, a Sandrinha. Nós vamos profetizar sobre a vida dessas mulheres. Minha irmã, Deus não olha para você como você se vê. Você é amada. Amada. E não há circunstâncias que Ele não possa mudar. Não há história que Ele não mude. Você não está aqui por um acaso. O Espírito te trouxe aqui nessa tarde. Porque Deus quer dar um basta nessa situação. Chega. Quando eu olhava você ali, o Senhor só via uma palavra. Chega. Josi, eu não tenho motivos para sorrir. Se eu escrever um livro, vai ser um livro melancólico, de dor, de sofrimento, porque a minha trajetória até aqui, minha irmã, até aqui, porque a partir de hoje, Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história.
voltará. Pode ir. Para governar as nações em amor, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Oh, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Oh, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Eu não sei se você entende o que você está cantando. Eu não sei se você entende o que você está cantando. Mas nós vamos repetir essa parte. O descendente de Davi, o homem mais notável
notável que se passou nessa terra. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. E eu gostaria que você reconhecesse esse homem nessa noite. Você reconhecesse esse homem nessa noite. E eu gostaria que você cantasse isso com o entendimento de quem ele é. Com o entendimento de quem ele é. Ele está aqui. Ele está dentro de você, mas ele está aqui. Você pode ver? Ei, você pode ver que o Rei dos Reis está aqui? O Rei dos Reis está aqui? O Rei dos Reis está aqui? O homem mais notável. Aleluia. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Ei! Continua, Camille, a unção está sobre você. Você pode vir aqui, vem aqui. Vai. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Oh, e ele vem, e ele virá, oh, e ele virá, oh, e ele virá, oh, o leão da tribo de Judá, e ele virá, oh, e ele virá, oh, e ele virá, leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Aleluia. Obrigada. Fiquem prontos. Vocês sabem que a gente tem que reconhecer a unção.
Você pode se sentar aí no seu lugar. Vocês, obrigada, fiquem prontos. Eu tenho 20 minutos só, já foi 10. Eu estava ali quando a Paulinha começou a ministrar. Falei, Jesus. Aí depois vem a Leia. Aí depois vem a Josi. Eu falei, lascou, gente. Como assim? Porque o Senhor falou comigo tudo que falou com elas. E foi um consolidado aqui no final que eu falei, meu Pai amado, é o Senhor mesmo. Olha como o Espírito Santo ele é maravilhoso. E elas iam falando, eu falei, nossa, isso está na minha mensagem, isso está na minha mensagem, isso está na minha mensagem. Mas pronto, Pai, não preciso ministrar não, está tudo certo. Mas existem algumas coisas que o Senhor ainda tem para falar conosco, amém? Eu sou Amanda, para quem não me conhece, eu sou a líder de mulheres, a líder aqui do Shine. E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Sou esposa do Ricardo, a mãe do Dom. Aleluia! Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas 5:17. Vocês estão animadas? Nossa, eu estou muito animada, gente. Eita, que o Senhor está fazendo grandes coisas desde o começo, desde a abertura do louvor, da oração, e está sendo maravilhoso. Eu estou recebendo tudo, amei receber de vocês, do Senhor através de vocês. E estou recebendo aqui ainda, porque eu ministro para mim mesmo também, né? Aleluia. Então, em Lucas 5:17 diz assim: um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto, chegaram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão, mas não puderam chegar a ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto, acima dele, tiraram as telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: amigo, os seus pecados estão perdoados. E quando eu comecei a ler esse texto, na verdade eu estava lendo o livro de Lucas, e a gente vai ler mais algumas passagens aqui de Lucas, e o Senhor me parou, me fez parar nesse trecho, né, nesses versículos do 17 ao 20, e eu lia, e eu parei para pensar assim, o Senhor falou ao meu coração, quais são as minhas amigas que fariam isso por mim? Porque se vocês olharem aqui, Jesus ele tinha uma multidão, não conseguiram passar por um lado, pegaram o amigo lá, tentaram de um lado, não conseguiram, aí subiram, imagina a força que aqueles homens fizeram, e subiram, aí desceram, abriram as telhas e desceram o homem na frente de Jesus. E Jesus fala, e a Bíblia fala, quando viu a fé deles. Então não era só a fé do doente, era a fé deles, daqueles amigos que foram lá e colocaram aquele homem naquela posição para receber algo específico da parte do Senhor. E quais são as amigas que você tem hoje que estão te levando a algo, te impulsionando na sua fé, que estão te levando para receber algo da parte do Senhor? E eu gostaria que você pensasse a respeito disso. E ao mesmo tempo eu queria que você pensasse se você tem sido essa amiga que pega as suas amigas e leva para receber da parte do Senhor. Eu nunca parei para pensar nesse trecho, para pensar a respeito de amizade, de falar algo nesse tema. Mas aqui é muito claro, no versículo 20 diz, vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem, amigo, seus pecados estão perdoados. Aquele homem teve pessoas na vida dele que foram um divisor de água. Ele era paralítico.
Ele voltou a andar, porque ele teve pessoas associadas, pessoas conectadas com ele, que o levaram para mais perto do Senhor e o ajudaram a passar por aquela situação, a transformar a vida dele. E nós temos sido essas mulheres, ou nós temos sido mulheres que minam a fé umas das outras? Nós temos que ser as mulheres que impulsionam umas às outras. Nós temos que ser as mulheres que vão levar a palavra. Sabe, enquanto eu estava em casa hoje à tarde, e aí eu estava louvando ao Senhor, eu lá e o Dom, a gente louvando ao Senhor, e aí o Senhor falou comigo. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam adorando ao Senhor e a situação deles mudou. Agora você imagina, todas nós aqui, adorando ao Senhor, o que nós não podemos fazer? Qual a revolução que nós podemos causar? Qual a manifestação do sobrenatural de Deus que nós podemos causar? Pense. Agora abre lá comigo em Lucas 1, 35. E eu vou te falar que o Senhor tem falado comigo muito sobre Maria. Nunca parei para estudar, para entender um pouco mais sobre Maria. E Maria, ela tinha um chamado e um propósito para a vida dela. Ela gerou o Salvador. E eu fiquei pensando e comecei a ler aqui a história dela, e eu falei assim, Pai, que mulher cheia de graça. Que graça estava sobre aquela mulher. Lá em Lucas 1,35 diz, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses a sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. E Maria disse, olha só, presta bem atenção no que Maria disse ao Senhor, ao anjo. O anjo foi lá e falou assim, ó, do seu ventre vai nascer uma criança e ele vai ser chamado Santo, Filho de Deus. Olha a primeira reação dessa mulher. Ela disse assim, eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Eu vou ler de novo para gravar e você leia aí, que quanto mais a gente lê, mais fica dentro da gente, né? Então vamos lá. Ela disse assim, eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Você já falou isso para o Senhor? Você já falou para ele, falou assim, Pai, eu sou sua serva, eu estou pronta, eu coloco todas as minhas vontades, planos e sonhos de lado, e eu quero fazer o que você deseja que eu faça. Gente, essa mulher, pensa assim, ela ia receber o Salvador. Deixa eu continuar a leitura, e aí eu já vou chegar nesse ponto. Ó. Vá lá, antes de eu chegar neste ponto, vá lá em Lucas 1:41. É um pouquinho mais para frente só. Está escrito assim. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou, você é abençoada por Deus, entre outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Que grande honra é esta, que a mãe de meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi a sua voz de alegria o meu bebê se moveu dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que ele deu essa maravilhosa bênção. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então aqui eu quero, antes da gente fazer o consolidado ali de Maria, que gente, mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Antes da gente chegar aí, eu gostaria de falar sobre mais um ponto ainda, sobre a amizade.
Veja a alegria de Isabel em receber a sua prima grávida, e ela também grávida, e o bebê dela se mexeu dentro de alegria. É claro que é o Espírito comunicando com o Espírito. Nós sabemos disso, mas olha a alegria de Isabel em receber Maria. E olha o posicionamento de Maria, reconhecendo e enaltecendo a grandeza do Senhor. Nós temos sido mulheres que se alegram com a vitória umas das outras. Nós temos sido mulheres que, nossa, você conseguiu, graças a Deus, você conseguiu fazer aquela prova, você conseguiu aquele trabalho. Nossa, que alegria, você comprou o seu primeiro carro. Vocês estão vendo porque eu estou falando que está tudo ali, as ministrações conectadas. Vocês estão percebendo aí, né? Vocês vão recebendo aí do Senhor. Entende? De se alegrar mesmo. De contar a vitória mesmo, de ir lá e orar junto e ver o resultado juntas. Aqui estamos orando juntas e deu certo e foi, a gente sabia que ia ser. Viu? É isso, nós cremos e aconteceu. Nós precisamos ser essas mulheres. Você muitas vezes cobra mulheres de serem assim com você, mas você não tem sido essa mulher. É para alguém aqui. Muitas vezes a gente cobra, nem me falou, mas você foi lá? Ai, nossa, né, não sei o quê, bababá, olha lá e tal, só sabe? Mas você já foi, já fez? Nossa, ninguém faz isso, mas você já foi lá e já fez? Vamos manter a nossa boca um pouquinho fechada para a murmuração, um pouquinho não, né, fechada mesmo, para a murmuração, amém? Eita, Glória, se anima aí, viu? Eu sou que nem a Josi, eu queria pregar ali que nem a Paulinha, nossa. Doce e suave. Se você não gosta de gritar, você precisa me amar. De quem grita, você precisa me amar. Amém? E ali, vai em Lucas 2,19. Tem em Lucas e tem uma outra parte, um outro versículo em Lucas que diz essa mesma coisa. Voltando aqui para Maria. Dá uma fechada aí no tema amizades, associações, conexões, e vamos voltar aqui para Maria. Uma mulher poderosa em Deus, que sabia para que foi chamada e se dispôs com o coração servil para cumprir o chamado. Lucas 2,19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, peraí que eu estou na minha anotação. E se a gente pegar um pouquinho antes o texto, ele está falando, várias vezes na Bíblia, Maria, ela recebeu informações dos anjos e ela teve um posicionamento. Ela recebeu informações de pessoas e ela teve um posicionamento. Que foi Lucas 2,19. Espera aí, galera. Bora. Aqui, na história de Lucas 2, está contando dos pastores que foram visitar Jesus, né, quando Jesus nasceu, e eles foram até lá visitar Jesus e reconheceram o Jesus como Salvador ali na manjedoura. E aí diz, porém Maria guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Deus já estava comunicando coisas no coração de Maria. E Maria estava refletindo e guardando essas coisas em seu coração. Você acha que o Senhor que Deus já não tinha falado algumas coisas sobre Maria, sobre o que aconteceria com Jesus? Eu acredito que sim, porque Maria ela era muito próxima de Jesus e ela ouvia da parte do Senhor e ouvia da parte de Jesus. E Jesus já estava comunicando que ele ia embora. Agora você imagina uma mãe ter um chamado e um propósito que vai ver o seu filho morrer na cruz. E ela permaneceu firme. Quando você lê aqui a Bíblia, você vê que Maria, independente do que aconteceu com Jesus, ela se manteve firme. E aí, a minha pergunta é, o que você tem guardado no seu coração? Você tem guardado no seu coração o que o Senhor tem comunicado com você e meditado sobre o que Ele tem comunicado a você? Ou você tem se deixado levar pelas circunstâncias?
Ou você ouve as coisas da parte do Senhor e simplesmente está tudo bem? Nós precisamos receber as informações da parte do Senhor e guardar no nosso coração. E nos conectarmos com pessoas que vão fazer essas coisas se cumprir. Aí, mais uma pergunta. O que você tem compartilhado com as pessoas que estão do seu lado? Sobre o que você tem falado? O que você tem conversado? O que você tem conversado com as suas amigas? Você tem falado sobre o reino, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério? Você tem falado sobre o Senhor, o que o Senhor tem feito na sua vida? Sua amiga tem te falado a mesma coisa? Como é que está sendo essa relação com as pessoas que estão perto de você? Como é que está sendo a sua relação com o seu esposo, com o seu namorado? Você tem falado sobre o seu chamado, seu ministério, sobre o Senhor, sobre as coisas que o Senhor tem feito? Eita, que é o último culto, eu queria estar aqui, ó. Uhul! Eita, glória! Eu estou feliz, porque eu sei que é o Senhor que está trazendo essas informações para nós, para nos corrigir, para nos colocar no prumo. Daqui a pouco vem uma mensagem aí poderosa por vídeo, que é uma surpresa. Quem sabe dessa última aí você dê mais glória a Deus. Mas o que o Senhor falou no meu coração para compartilhar com vocês é a respeito disso. É a respeito de chamado, de propósito, de associações, as conexões que a gente cria, com quem a gente tem falado, se a gente tem sido a que impulsiona as mulheres a terem fé ao nosso lado. Porque é muito fácil a gente reclamar. Às vezes a gente quer ter assunto e reclama. Você sabia que eu era assim? Eu reclamava porque eu não tinha assunto. Eu falava, o que eu vou falar? Eu era tímida, eu não sou mais, tomei posse, não sou. Sou ousada. E aí eu chegava e falava, ai, do que eu vou? Ai, nossa, está calor, né? Glória a Deus, está calor, Jesus. Não é? Ai, nossa, está trânsito, né? São Paulo é... Isso é murmuração, gente, isso é murmuração. É simples, mas é murmuração. Se está saindo da sua boca, você tem sido... Está murmurando. E aí, né, o que a palavra fala sobre murmuração. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma ministração de uma profeta que eu amo, que é a Mísia Hélia. E ela estava dando um exemplo. E na hora que ela deu aquele exemplo, eu olhei para mim e falei assim... Ela estava dando um exemplo que ela estava numa situação e ela não conseguia resolver aquela situação. Aí o que ela fazia? Orava. E falava. E nada de mudar. E falava, e orava. E parecia que a situação, que a oração não passava. Aí o Senhor falou, para de orar. Vai dormir. Na hora que ela falou assim, eu falei assim, meu Deus do céu, quanto eu já me vi nessa situação. Sabe por quê? Você está tão preocupada e ansiosa que você fica ora, porque você quer resolver com a sua oração. Não é com o poder da palavra de Deus através da sua boca que você quer resolver. É com a sua oração. E aí o Senhor falou para ela, para de orar. Aí ela, como assim parar de orar? Como assim eu vou parar de orar? E aí o Senhor falou para ela, ria. E ela, como é que eu vou rir? Como a gente também sempre faz, né? Às vezes você está numa situação, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou rir dessa situação? Você vai simplesmente rir, vai botar força e vai rir. E aí o Senhor falou para ela, vai descansar. E aí ela dormiu, quando ela acordou, Deus já tinha dado uma estratégia para ela. E ela foi lá, falou com a pessoa que ela tinha que falar e resolveu. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, quantas vezes eu já me vi nessa situação? Que a gente está tão preocupada e ansiosa que fica ora, já não sabe mais nem que está orando, fica lá falando, mas não é no poder da palavra, porque você está falando de forma em que você está ansiosa, você está ali tentando resolver, você está preocupada tentando resolver, mas tem coisas que a gente não tem como resolver, que não vai adiantar, você vai orar, entregar ao Senhor e você vai dormir. Você vai descansar. Sabe? Porque não tem o que fazer. E eu gostaria de chamar o louvor, que eu já passei do meu tempo. Jesus da glória.
E tá tudo certo. Entende? Você precisa descansar no Senhor e desfrutar e deixar que Ele resolva. Não é ficar pegando toda hora para você a situação para você resolver. Nós somos essas mulheres. E agora eu gostaria que você se levantasse. E você vai adorar o Senhor como você nunca adorou na sua vida antes. Sabe, lá na sua casa, como você faz na sua casa, vai ser melhor. Você vai se entregar mais. Eu quero que você feche os seus olhos e você não vai olhar para quem está do seu lado, não. Feche os olhos. Você não vai olhar para o louvor, você não vai olhar para quem está do lado, você não vai olhar para mim. Se concentre e se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor na adoração. Reconheça. Então, faça isso. Feche o seu olho e vamos se render à adoração. Porque, como a gente viu lá, como eu comentei no começo, em Atos. Paulo e Silas adoravam na prisão e as coisas mudaram, as situações mudaram. Como a Sandra falou, o que você precisa hoje? Fale. O que você precisa hoje? Fale. Tem gente que precisa e não falou. E eu digo isso pelo Espírito. Tem gente que precisa e que é sério, mas não abriu a boca. Ei, você é corajosa, você é forte, você é ousada. Isso não é clichê. Você é valente no Senhor. Você não é qualquer uma, não. Você não é qualquer uma, não. Abra a sua boca, como Josi falou, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Como a Paula falou, receba a cura que está disponível nessa noite. Receba, minha amada. Ei, você não precisa de alguém impondo as mãos sobre você. Você não precisa de mim. Você não precisa. Você precisa se conectar com o Senhor e receber dEle. Se você não fez ainda como Maria e não falou para o Senhor, Pai, eu sou a sua serva. O que você quer que eu faça? Qual é o plano? Eu estou aqui. O que eu preciso fazer? Você tem uma bela oportunidade de você fazer isso. Aleluia. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Feche os seus olhos aí, se conecte com o Senhor. Seja adorado, exaltado. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 E quem é como o Senhor? E quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Te exaltamos, glorificamos
exaltamos o teu nome. Toda honra e toda glória. Honra, glória, força e poder. 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 Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Ô Ju, Juliana, vem cá. Thaís, Thaís, vem aqui na frente. Daiane, vem aqui na frente. Diana, vem aqui na frente. Vem cá, você, vem cá, você, vem aqui. Ô Paula, Leia, vem cá, Josi. Daiane, é você mesmo, vem aqui. Fica não aí, mulher, venha. Fica aqui, ó. Pode ficar, fica aqui você então também. Fica também. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Santo, santo, és incomparável, inigualável. Sobre a terra e céu. És incomparável.
Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, amém? A Paulinha vai orar aqui pela Diana, algo ali do Senhor, amém? Enquanto isso, eu queria já pedir para o Fê ir providenciando o nosso super vídeo especial. Você pode ir sentando no seu lugar.